É uma lição muito importante, de fato. O tema deste trimestre é algo que fala sobre a essência da vida cristã. Não existe vida cristã sem discipulado, não existe. O discipulado é o cerne da vida cristã. Jesus foi o maior influenciador quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. E o discipulado, meus queridos irmãos, ele não é destinado somente a um grupo de privilégio na igreja. Não é somente os obreiros que têm que fazer discípulos. Todo crente é um discípulo e ele tem a missão outorgada pelo Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse: ide fazer discípulos. Então qualquer pessoa que compõe o corpo vivo do Senhor Jesus, a sua igreja na terra, ele tem a missão de fazer discípulos. Eu vou estar trazendo uma introdução rapidamente, depois vou entrar diretamente na lição. Coisas que os irmãos já sabem, mas que a repetição é uma forma de aprendizado. Discipulado. O que é o discipulado cristão? O discipulado cristão é mais do que uma técnica. O discipulado cristão é mais do que uma fórmula ou um conceito. O discipulado cristão é mais do que uma técnica, é mais do que uma fórmula ou um conceito. O discipulado cristão é um modo de ser. Você não foi configurado, você é um discípulo, é um modo de ser, é um modo de viver. Ser discípulo, você tem um estilo de vida, é um modo de ser igreja. É um estilo de vida pautado na construção de relacionamentos. Quando Deus fez eu e você, Deus não nos fez uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos de relacionamento. Deus adora pessoas. A Bíblia Sagrada declara que depois que Deus fez o homem, Deus viu que o homem estava só. Aí o que Deus disse? Não, eu preciso de pessoas. Eu adoro pessoas. Quem é que está se sentindo bem aqui nessa manhã? Por quê? Porque somos pessoas. E o título da nossa lição é Discipulando os Amigos e Conhecidos. Quem é que tem amigos aqui? Quem é que tem? Todos nós temos amigos, né? Quantos amigos você tem? Agora, como fazer amigos? Como estabelecer relacionamentos? O Salmo, por exemplo, 128, é um salmo de relacionamento. A Bíblia diz assim: o homem que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Relacionamento com Deus. O homem que teme ao Senhor, comerá do fruto do seu trabalho. Relacionamento com trabalho. A sua esposa será como videira frutífera. Relacionamento conjugal. Os seus filhos como ramos de oliveira ao redor da mesa. Relacionamento familiar. Então, meus irmãos, é muito importante nós compreendermos esta lição, discipulando amigos e conhecidos. Todos nós temos amigos no trabalho, na escola, na vizinhança, não é verdade? Amigos da igreja, amigos de perto, amigos de longe. Todos nós temos familiares. Então, estas pessoas, segundo a ótica do Senhor Jesus, elas precisam ser evangelizadas. Agora, existem algumas características entre marcas de uma amizade verdadeira. Primeiramente, união. O amigo é aquele que se une. Os próximos se tornam irmãos. Partilhando o quê? Partilhando experiências e alegrias. O pastor Silas, ele disse que o bispo Manuel Ferreira vai estar aqui compartilhando experiências durante muitos anos. E o Salmo 133, o que ele diz? Aquele que vive em união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União é uma marca entre amigos. Outra marca que a Bíblia fala, segurança. Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10 ao 12. Segurança, amigos protegem. Amigos defendem um ao outro nas horas de dificuldade. Outra marca também de amizade é o alívio. Quando sofremos ou passamos dificuldades, os amigos consolam e ajudam. A Bíblia diz que o amigo nasce na hora do desconforto, na hora do desespero. Os amigos nascem. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Os amigos também fortalecem, outra marca de amizade. Amigos dão encorajamento e motivam a continuar a lutar.
Quantas das vezes todos nós passamos por um momento, parece que o desânimo vem querer nos derrubar, mas chega um amigo, chega uma amiga e nos dá aquela palavra de encorajamento. Sabedoria. Entre amigos podemos dar conselhos e ver outras perspectivas que nos ajudam a crescer. Um amigo verdadeiro, ele aconselha o outro. Ele tem uma palavra de sabedoria. É isto que acontece aqui na igreja. Quantas vezes você chega na igreja, um problema de família, problema no trabalho, problema de enfermidade, de repente uma irmã encontra com você na porta, te dá uma palavra, você diz: Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra sábia da tua serva. Os amigos dão palavra de sabedoria. Respeito. Amigos respeitam os valores dos outros, procurando o bem de todos. O verdadeiro amigo respeita o seu amigo, sabe que ele tem valor, trata com ética. O que é tratar uma pessoa com ética? É saber que ela também tem direito. Por exemplo, a rua que aí está não é só para o meu carro, é para o carro de todo mundo. O pastor Silas não é só o meu pastor, ele é o meu pastor e é o seu pastor também. Isso é tratar as pessoas com ética. Correção. Um bom amigo sabe quando dizer a verdade e repreender para o bem do outro. Provérbios capítulo 27, o versículo 5 e 6. O bom amigo, irmão, é aquele que diz: olha, cuidado, você precisa acertar essa situação. A Bíblia diz que ele chama atenção com amor, com mansidão. Ele fala a verdade. Foi o que o pai do filho pródigo falou com ele. Quando o menino chegou em casa, o pai olhou para ele: que roupa é essa? Vamos mudar essa roupa, vamos mudar essa aparência, eu vou mandar trazer o melhor vestido para você, né? E vamos mandar fazer a festa. Mas o pai falou a verdade, repreendeu: meu filho, você estava morto, o pecado te matou. Você estava morto, o pecado te matou, mas você encontrou a vida. Irmãos, quando você chega na Advec, você vai receber um novo vestido, a tua aparência vai mudar, porque você vai ter amigos que vão te dizer a verdade de uma boa amizade em Cristo. A Bíblia nos fala: ter amigo é muito melhor do que viver sozinho, isolado no mundo. Ninguém é ilha, você não consegue viver sozinho, não é verdade? E Jesus é o maior exemplo de amizade. Ele disse: eu não vos chamei servos, mas vos chamei amigos. Jesus é o teu amigo. Jesus quer o teu bem. Eu vos chamei amigos. Porque ele disse que o verdadeiro amigo dá o quê? A sua vida pelos seus amigos. E ele deu, não é verdade, irmãos? Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque Jesus deu a sua vida por nós. Esta é a expressão do verdadeiro amigo. A Bíblia ainda fala que o amigo ama em todo o tempo. Todo tempo, na alegria, na dor, de dia ou de noite, o amigo ama em todo o tempo. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. A Bíblia declara que o amigo ora por outro. Paulo dizia: orai por nós, irmãos. Orai por nós. Então o amigo ora no nosso devocional em nossa casa, eu e a minha esposa, todos os dias nós oramos. Oramos pelos irmãos, oramos pelo pastor Silas, oramos pelos amigos, porque o verdadeiro amigo ora. A Bíblia declara que Jó orou pelos seus amigos. Quando seus amigos não o entendiam, faziam julgamentos precipitados, Jó estava orando pelos seus amigos. O amigo verdadeiro, diz a Bíblia, Provérbios 18, 24, ele é mais chegado do que um irmão. Mais chegado do que o irmão. Muitas das vezes você tem o seu parente que mora longe, mas tem um amigo. Então você chama um amigo, ele é mais chegado que o irmão. O amigo verdadeiro, ele é o irmão grande, o irmãozão que nasce na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Na adversidade nasce o irmão. Amizade, o que é amizade? É a relação afetiva entre indivíduos. Quando há uma amizade, existe um relacionamento entre indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possui um sentimento de lealdade, proteção e etc. Vou repetir. Amizade é a relação afetiva entre indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possui um sentimento de lealdade, proteção e etc. Valores, irmãos, valores humanos que configuram uma amizade.
Quais são alguns valores que nós encontramos na amizade? O primeiro valor chama-se amor. O que o amor é? O amor é um sentimento sublime de admiração e extrema afeição em uma relação pessoal. A maior virtude é a virtude do amor. Não é verdade? Você é fruto do amor. Eu sou fruto do amor. Papai e mamãe se amaram e eu nasci. Está entendendo, irmão? Então, numa verdadeira amizade, o maior valor chama-se amor. E a Bíblia declara que um dia tudo vai terminar. O amor vai continuar, porque Deus é amor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: I love you, baby. O que isto é? Amor. Fraternidade. O que é fraternidade numa amizade? Sentimento de estar-se entre irmãos. Vida na igreja. Aqui nós temos a fraternidade. É um sentimento que nós somos irmãos, somos uma só família. Os irmãos viram o nosso pastor aqui, trazendo essa palavra para nós, todo mundo sorrindo. Isso aí, irmão, é fraternidade. Não é verdade? Compaixão, capacidade de sentir piedade e solidariedade, as adversidades vividas por outra pessoa. A Bíblia diz que quando o samaritano, ele chegou e viu o judeu, que era de uma cultura diferente, que tinha problema com o samaritano, né? Os judeus, para todo mundo era gentio, e os samaritanos não podiam adorar no templo de Jerusalém. Os samaritanos eram separados. O samaritano, quando ele viu o judeu, irmão, ele viu o judeu ali, o judeu caiu na mão dos salteadores. Os salteadores rebentaram com ele, roubaram tudo, deixaram ele quase que em estado de coma, ali ensanguentado. O samaritano chegou no seu cavalo, na sua posição de conforto, e quando o samaritano chegou, o judeu estava morto. Estava morto, irmão? Sim ou não? Diga assim, quase morto. Diga assim, quase morto. Eu quero declarar para os irmãos aqui nesta manhã, talvez você não saiba, mas os pastores sabem daqui. A Advé, que o pastor Silas Malafaia, irmão, tem chegado em alguns lugares que as pessoas estão quase mortas. O seu dízimo, a sua oferta, tem chegado em alguns lugares onde as pessoas estão quase mortas, mas não morreram ainda. E quando o samaritano viu o judeu, ele se moveu de íntima compaixão. Se moveu de íntima compaixão, e ele pegou o quê? Pegou o azeite e passou o azeite nas feridas. Pegou o vinho e disse, toma um pouco. Ele revigorou e depois disse, agora você vai no meu cavalo, eu vou andar a pé. E colocou o judeu, isso é compaixão. Pastor Silas sempre prega isso aqui. Fé de monumento não é fé. Fé é ação. Fé é chegar perto. Fé é levantar. Fé é dar o vinho. Fé é passar o azeite. Fé é você sair da tua zona de conforto e colocar aquela pessoa que pode morrer a qualquer momento. E levou para onde? Para a hospedaria, né? Para a estalagem. Chegou na hospedaria, né? Passou com ele uma noite. Diz a Bíblia que o samaritano passou com ele uma noite e no outro dia ele chegou, pegou o dinheiro e disse para o hospedeiro, toma conta dele. Eu estou te pagando porque eu vou numa viagem, mas eu vou voltar. E o judeu que não estava morto disse, o que? Ele vai voltar? O meu Salvador vai voltar? Jesus vai voltar ou não vai, irmãos? Jesus vai voltar ou não vai? Ele vai voltar. E aí, irmão, disse, cuida dele. Que exemplo extraordinário, que exemplo maravilhoso. O dinheiro que financia a salvação de alguém. O seu dinheiro, irmãos, e o nosso pastor tem nos ensinado. Tem gente que usa o dinheiro para financiar a desobediência. Quem foi, irmão Jonas? Jonas financiou a desobediência. Tem gente que usa o seu dinheiro para financiar a mentira. Quem foi? Quando a Bíblia diz que os soldados romanos chegaram e disseram, olha, Jesus não está mais lá, desapareceu. Aí os judeus... Os grandes judeus pegaram muito dinheiro e disseram, olha, nós vamos dar muito dinheiro para vocês. Quando as pessoas perguntarem, cadê o corpo de Jesus? Vocês digam que os discípulos roubaram. Dinheiro que financia uma mentira. Tem dinheiro que financia traição. Você viu, né? Quando Dalila chegou diante dos 5 generais da Filístia, eu entrego Sansão. Eu entrego o inimigo número 1 de vocês. O que você pode fazer? Ele destruiu um exército inteiro, 1000 homens numa tarde. Ela balançou o corpo e disse, eu tenho as minhas obras, eu tenho as minhas armas, me dê dinheiro que eu entrego eles. O dinheiro do samaritano foi para salvar alguém.
O seu dinheiro aqui, meu querido irmão, o seu dízimo, a sua oferta, você está expressando que você é irmão, que você é amigo. O seu dinheiro é para salvar vidas preciosas, né? Eu me lembro de Zaqueu. Jesus, irmão, Jesus passou em Jericó só por causa de Zaqueu. Jesus, nós vamos falar aqui na lição de hoje, né? E foi-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha um caminho mais curto para Jerusalém. Ele disse, não, eu preciso passar em Samaria. Por quê? Porque em Samaria tem uma mulher que vai ser a maior missionária de todos os tempos. Porque em Samaria tem uma mulher que vai trocar o cântaro para levar a minha mensagem de salvação, de libertação, de cura. Jesus passou em Samaria só por causa daquela mulher. Amém, irmão? Que nós vamos ver daqui a pouco. Então, Jesus passou aonde em Jericó só por causa de Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus disse, Zaqueu, desce daí o quê? Ele está falando o meu nome, conhecimento, comunicação. Quando você se relaciona com os amigos, você tem que ter uma lista. Eu vou falar, lista de amigos, orar por aquela lista e procurar contatá-los. Desce depressa. Zaqueu desceu e aí Zaqueu começou a ver coisa que ele nunca tinha visto. Zaqueu, irmãos, era uma figura pública. Zaqueu era um homem importante de Jericó. Todo mundo conhecia Zaqueu. Ele era publicano. O que ele era publicano? Um servidor público, trabalhava para o Império de Roma. Ele não era um qualquer, era um supervisor. Ele era um supervisor dos publicanos. E a Bíblia declara que ele era rico. Quando de repente ele disse, Jesus, o que eu estou vendo aqui, eu nunca vi na minha vida. O que eu estou vendo aqui, o meu dinheiro, e eu sou rico, eu tenho dinheiro. Ele era rico, diz a Bíblia. Eu nunca pude ver o que está acontecendo aqui. E ele disse, Senhor... E o pessoal começou a dizer, se esse aí é o Filho de Deus, ele saberia que esse é um vagabundo, é o colarinho branco que está explorando o povo. Zaqueu disse, Senhor, todo mundo que eu tenho roubado aqui, eu prometo quadruplicar 4 vezes mais. Se eu roubei 10, eu vou dar 50 de troco. E aí quando estavam chegando em casa, aí Zaqueu disse, tem outra coisa, Jesus. Jesus, o que é Zaqueu? Olha, a metade da minha riqueza. Olha, irmãos, o que acontece? A metade da minha riqueza eu vou dar para os pobres. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Que coisa extraordinária. Quando você pode, querido irmão, querida irmã, usar os recursos que Deus tem te dado para a obra do Senhor. Compaixão, capacidade de sentir piedade e solidariedade. As adversidades vividas por outra pessoa. Lealdade. Lealdade é fidelidade, compromisso inabalável com o próximo. Aí você tem cordialidade, você tem solidariedade e uma coisa que todo ser humano precisa. Diga comigo, aceitação, compreensão e amor. Irmãos, todo mundo quer ser aceito. Se você está num lugar, num trabalho, na escola, que você não é aceito, você puxa o carro, vai embora. Todo mundo quer ser compreendido, irmãos. Todas as pessoas têm direito à compreensão. Glória a Deus que a nossa igreja da Advec compreende as pessoas. Aqui chegam gente de todos os níveis, com diferentes necessidades, mas aqui elas encontram irmãos e irmãs que escutam esta pessoa, que compreende aceitação, compreensão e amor. Amor é o maior de todos os frutos. Agora preste atenção, na nossa revista nós temos então, o versículo quando a Bíblia Sagrada diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele tinha uma outra rota para Jerusalém, mas alguma coisa impulsionou nele, chama-se percepção espiritual. Ele, irmãos, foi para Samaria. Por quê? Porque havia ali uma mulher que precisava de ouvir a mensagem. Havia ali uma mulher que seria missionária, seria evangelista na cidade de Samaria. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Muitas vezes no ministério de Paulo tem essa sensibilidade espiritual. Isso tem acontecido comigo, meus irmãos, na minha própria vida. Eu sou bem jovem, tenho 76 anos de idade. Estou bem velho, bem novinho. Velho é o diabo, no Jardim do Éden ele estava lá, Mas quantas das vezes, uma vez eu morava aqui em Teresópolis. Morava em Teresópolis, me deu uma vontade de ir na rodoviária. Falei, ir na rodoviária fazer o quê? E aquela vontade, vai na rodoviária. Eu saí de Teresópolis e vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, rodoviária, e agora, Senhor, para onde que eu vou? E comecei a andar, que nem um doido na rodoviária. De repente eu vi uma cidade, e eu senti, pega o ônibus. Eu peguei o ônibus, o que eu vou fazer lá?
Irmão, você não pode imaginar o que Deus fez naquela cidade. Eu ia para a praça pública, eu ia para a feira, pregava o evangelho, centenas de almas aceitaram a Jesus como Salvador. Então você tem que estar atento à sensibilidade do Espírito. Muitas das vezes o Espírito do Senhor te move a chamar alguém. Chama alguém, irmão. Aquela vida é uma vida que está esperando o seu contato para visitar alguém. Então Jesus, ele sentiu a necessidade de ir para Jericó. Como eu falei, irmãos, no caso de Zaqueu, Zaqueu ajudou muito Jesus em Jericó, porque era uma figura pública, era uma autoridade na cidade. E quando ele se rende a Jesus, aconteceram 3 coisas na vida de Zaqueu, quando ele encontrou com Jesus. Diga comigo: libertação, transformação e salvação. Quando ele encontrou com Jesus, ele foi liberto do vício de roubar, liberto do propinado. Quando ele encontrou com Jesus, ele foi mudado, change, câmbio, transformação. Ele foi transformado, e a melhor de todas as bênçãos, ele foi salvo. Jesus declarou: e hoje entrou salvação nesta casa, porque este é também filho de Abraão. Agora, vamos observar a pessoa do Senhor Jesus, na nossa lição de hoje. Jesus passa por Samaria, e olha a condição física de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus estava cansado, Jesus estava faminto, mandou os discípulos comprar comida. Vamos comprar comida, eu estou com fome. Jesus estava cansado. Hoje a gente anda de carro, Jesus andava a pé. Jesus estava faminto e Jesus estava com sede. Mas estas coisas não impediram ele de buscar uma alma perdida, de buscar uma cidade que estava na perdição. Então todo discípulo, todo ganhador de alma, você não pode permitir que as condições biológicas, não é verdade, queiram impedir você de realizar a obra de Deus. Jesus estava cansado, está no texto bíblico, Jesus estava faminto e Jesus estava sedento. Mas o que Jesus faz? Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade e ele foi para um lugar público. Foi para um lugar, meus irmãos, aonde as pessoas se encontravam ali. O lugar chamava-se Sicar, na cidade de Samaria, e aonde havia um poço, aonde havia uma fonte que Jacó deu de beber aos seus filhos. Jesus se encosta na fonte. Jesus se encosta num lugar público. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu sou um pregador do evangelho há muitos anos. Não troco a minha vida por nada. Aqui no Rio de Janeiro, irmão, Curitiba, Belo Horizonte, muitos lugares, no dia de finados eu ficava o dia inteiro no cemitério, pregando o dia inteiro. Chegava, está chorando porque trazia a mensagem do evangelho. Você não pode imaginar o que o Espírito de Deus faz. Então Jesus, ele se aproxima ali do poço de Sicar, ali em Samaria, ele encosta ali e de repente chega quem? Chega uma mulher. E é interessante, você vai ver esta mulher chamada Samaria, o grau de conhecimento. Primeiro, ela conhece Jesus como homem. É mais um homem que fala comigo. Ela tinha experiências com homens. Depois ela vê Jesus como um judeu. A experiência de homem passa: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Depois, irmãos, ela chama Jesus de Senhor, Senhor. Depois diz profeta, Cristo, o Salvador do mundo. É o que vai acontecer aqui nessa igreja. Quando você trouxer os seus amigos, trouxer os seus parentes para cá, você vai ver a revelação, vai vir de acordo com o conhecimento deles. Jesus chega para aquela mulher e disse: dá-me de beber. Dá-me de beber? Jesus não poderia ter tirado a água, irmão? Sim ou não? Claro que poderia ter tirado a água estava ali, mas Jesus, ele aproveitou uma oportunidade. O Espírito de Deus vai te dar dicas, vai te dar oportunidade para você se aproximar das pessoas. Dá-me de beber. Eu me lembro no Piauí há muitos anos, quando os prefeitos da cidade do Piauí mandaram carta para o pastor da Assembleia de Deus de Teresina: manda crentes para a nossa cidade, porque eles descobriram que as cidades que tinham o evangelho, irmão, eram cidades progressistas. É que o pastor Silas tem falado: aonde chega o evangelho, chega a salvação, chega a libertação, chega o poder de Deus. E os prefeitos escreveram para o pastor Paulo Belisário: manda crentes. E aí eu me lembro que eu estava em Belém do Pará, quando 22 jovens estavam dando as suas vidas para mudar para o estado do Piauí, para levar o evangelho poderoso de Jesus. Eu preguei naquela reunião em Belém do Pará. Aí tinha um paraense, e o paraense estava andando no cavalo dele, na cidade lá do interior do Piauí. Disse: meu Deus, como é que eu vou evangelizar? Não conheço ninguém. De repente ele parou, tinha uma loja assim, escrito Casa Garcia. Tinha um homem sentado na cadeira. Ele olhou e disse: boa tarde, senhor Garcia. O senhor me conhece? Conheço esse senhor. Saltou do cavalo, foi a primeira alma.
Foi a primeira alma naquela cidade. Então Jesus disse, dá-me de beber. Por que Jesus fez essa pergunta? Ele queria despertar a mulher numa coisa que ela conhecia, água. A água é um elemento natural. A água é um elemento que todo mundo conhece. Irmão, quando você for falar para alguém, não procura falar sobre cyber society, não. Não procura falar sobre palavras, não. Use palavras comuns, comunicação. O que é comunicação? Comunicação é o que a pessoa entende. Se você falou, a pessoa não entendeu, você não comunicou. Está entendendo? Isso é verdade. E Jesus era o maior comunicador. Dá-me de beber. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele evangelizou a cidade de Corinto. Paulo, irmão, era doutor da lei. Paulo falava 4 idiomas. Saulo de Tarso. Tarso era uma província grega. Paulo falava o grego fluentemente. Paulo falava o aramaico, falava o hebraico, falava o latim. Mas Paulo disse, irmãos de Corinto, quando eu me propus anunciar a mensagem, eu não usei palavras bonitas, eu não usei filosofia, eu anunciei Cristo e este crucificado. Então você, na sua obra de discipulado, procure imitar Jesus. Jesus falou da água, a mulher entendeu rapidamente, não é verdade? Porque Jesus, ele começa com a água física, com a água, elemento que poderia saciar a sede física, mas o objetivo era a sede espiritual. Que coisa a Bíblia! E Jesus fala para aquela mulher, se você soubesse a água que eu tenho, não é água comum, é água viva. Água viva, que água é esta? Irmão, a mensagem que nós anunciamos aqui é a mensagem da água viva. Vai produzir uma fonte eterna dentro do ser humano. É a água do Espírito. Ela estava sedenta espiritualmente. Aí, meus irmãos, a gente tem um grande exemplo daquela mulher. Quando ela ouve, ela disse, Senhor, eu quero beber desta água. Eu não quero vir aqui novamente buscar esta água. Jesus disse, mulher, se você beber desta água viva que eu tenho. Querido irmão, eu quero dizer para você aqui, membro da Advec, a água que você recebe aqui é água viva. É a água que vai salvar. É a água que vai limpar o interior do homem. Eu quero esta água. Ela pediu esta água, e aí a palavra do Senhor declara, irmãos, que naquele momento ela recebe a água viva, e o que acontece? Ela diz, Senhor, eu recebi a água viva. Senhor, a minha sede espiritual foi saciada. Aí a Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Deixou o cântaro. Para você ser discípulo de Jesus, você tem que deixar o cântaro. O cântaro era um instrumento, era um utensílio que ela usava todo dia. Ela trazia água para a família. Mas naquele momento surgiu uma coisa maior do que o cântaro, a sede espiritual da cidade. A cidade estava morrendo espiritualmente. Ela deixou o cântaro. Irmão, para você e eu sermos discípulos de Jesus, temos que deixar o cântaro. Eu não sei qual é o teu cântaro. Talvez você esteja ocupado em ganhar muito dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro. Talvez você esteja preocupado em muitas outras coisas. O Espírito de Deus hoje diz para você, deixa por um tempo o cântaro e vai fazer a obra do Senhor. Ela deixou o cântaro. Eu me lembro aqui pertinho, aqui no Vaz Lobo, uma irmã Dorinha. Irmã Dorinha foi morar numa rua aqui. Quando ela chegou naquela rua, tinha 5 centros espíritas, batendo tambor a noite inteira, invocando os demônios. Ela morava na segunda casa. Ela arrumou as coisas, pegou a Bíblia, colocou em cima da mesa, dobrou o joelho na salinha e disse, Senhor, agora eu quero ser missionária na minha rua. Agora eu vou procurar as pessoas que estão aqui. E ela pegou a Bíblia, muito alegre, na primeira casa do lado, bateu palma e disse, boa tarde, o meu nome é Dorinha, eu sou a nova vizinha que estou chegando. Estou chegando na rua, estou me apresentando para vocês. Sabe, esse livro aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você quiser, me convida, eu venho aqui ler a Bíblia. Foi na segunda casa, bateu, boa tarde, meu nome é Dorinha, sou a nova vizinha. Irmãos, no primeiro dia que esta irmã chegou, aqui no Vaz Lobo, encostado aqui, todas as casas da direita e da esquerda sabiam, chegou uma missionária, chegou uma mulher de Deus. Um mês depois, dona Dorinha, minha filha está morrendo, enrolou a língua, a senhora pode fazer alguma coisa? Posso sim. Foi lá, orou pela menina, Jesus curou na hora, a família veio para a igreja. Na outra semana, meu marido está quebrando a casa, a polícia não dá jeito, a senhora dá jeito? Dou jeito, sim senhor. Foi lá, leu a Bíblia, orou, família toda na igreja. Os 5 centros de feitiçaria abriram falência. E hoje tem uma igreja na rua da Mondodoria por causa de uma mulher. Uma mulher que ouviu a voz de Deus e que obedeceu a voz do Senhor. Meu filho Steven, hoje é missionário nas Ilhas Caimã, um paraíso fiscal. Na América do Norte, ele e a esposa ouviram a voz de Deus e obedeceram.
Quantos irmãos creem que Deus fala na boca do pastor Silas aqui? Quantos creem? Então, irmão, não é só ouvir, você tem que obedecer. Ouvir a voz e obedecer a voz de Deus. Então, meus irmãos, ela deixou o cântaro e foi para onde? Ela foi falar para os homens da cidade. Ela foi dizer para os homens da cidade. Ela foi na cidade. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro com milhões e milhões de pessoas. O seu bairro, a sua comunidade. Por que nós não imitemos o exemplo bíblico extraordinário e glorioso da mulher samaritana? Ela falou aos homens da cidade. Ela falou, irmão, sobre a revelação. Ela disse: eu conheci o homem. Primeiro eu pensei, é um outro homem que vem para mim. Era um homem que vinha para ela e que estava pedindo: dá-me de beber. A proposta deste homem era diferente dos anteriores, porque ela tinha problema com homens. Mas a Bíblia diz que, primeiramente, ela tem a revelação do homem. Depois, ela diz: mas você é judeu. Ela conheceu pelas suas vestes, pela sua cultura. Eu sou samaritana, como é que você vem falar comigo? E Jesus continua a falar. Daqui a pouco ela não chama de homem nem de judeu, Senhor. Ela chama de Senhor. E eu conheço, irmão, aqui na Advec, o teu conhecimento vai aumentar. Você vai crescer. Tu não sabe, tu não pode imaginar o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levar no sobrenatural. Ao momento que você vai sair de Gilgal e vai chegar no Jordão, e um manto poderoso vai cair na tua vida, no teu ministério e na tua família. Ela chama de homem, ela chama de judeu. Ela disse: vejo que és profeta. Profeta diferente. Depois ela disse: é o Messias, é o Cristo, o Salvador do mundo. E a palavra do Senhor declara que aquela mulher, quando ela falou para os homens: venham conhecer, e ela foi com eles. É que o pastor Silas falou aqui: quando você traz um amigo para a igreja, e daqui a pouco eu vou falar sobre o culto do amigo, que parece que tem gente que não entende o que é o culto do amigo. Não é verdade? Você tem que entender uma revelação que Deus deu ao pastor, e hoje existem milhares de igrejas no Brasil que fazem o culto do amigo, né? Ela chamou os homens e disse: eu vou com vocês para lá. Não é? Vai lá na minha igreja, não, eu vou com vocês. E ela veio, né, irmão? E a palavra do Senhor declara que ela veio com aqueles homens, e muitos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Eu estava em São José dos Campos com a minha esposa. De repente, nós estamos atendendo os irmãos lá. Aí veio uma senhora e disse: pastor João Caetano, minha mãe tem um sonho. Minha mãe tem um sonho extraordinário. Eu digo: qual é o sonho, minha irmã? Minha mãe quer lhe conhecer. Minha mãe, ela é sua filha na fé. E o senhor vai estar aqui amanhã. Eu digo: vou estar amanhã. Posso trazer a mamãe amanhã? Sim. No outro dia chegou a mãe, chegou o pai, chegou o irmão, umas 20 pessoas. Quando a irmã me viu, ela deu um sorriso e falou para minha esposa: a senhora dá licença, minha irmã. E o que é? Eu queria dar um abraço no seu esposo. Posso abraçar? Pode, minha irmã. Ela pulou no meu pescoço e começou a chorar. Ela era, irmãos, da cidade de São Bento do Sapucaí, uma cidade perto de Campos do Jordão. Eu pregava todo dia na rádio, programa Visão Espiritual. Ela disse: irmão Joá, eu me converti no pé do rádio. Eu aceitei Jesus no pé do rádio. E a partir daquele dia, tudo que só falava no rádio, eu saía dali, contava para os meus irmãos. Tudo que eu ouvia, a mensagem que o senhor pregava, eu repetia para os vizinhos. Sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. O testemunho de uma mulher. Irmão, Deus quer usar a sua vida. Minha irmã, você é a missionária aqui da Penha. É como disse o pastor Silas: todo mundo aqui é obreiro. Jesus não discrimina ninguém. Discipulado não é para um grupo privilegiado da igreja, é para todos nós. Ela ganhou a cidade inteira. Que coisa extraordinária. Jesus Cristo disse assim: discipulado você vai aprender, no discipulado você vai ensinar, no discipulado você vai aprender a obedecer a Jesus. Que coisa extraordinária. Eu estava ainda em Belém do Pará, trazendo um estudo bíblico sobre o evangelismo. 3.000 pessoas no templo, um calor tremendo. Eu pregando a palavra de Deus, ensinando como alcançar as almas. Porque, irmão, é a essência da vida cristã, são almas. O que vai entrar no céu não é dinheiro, não é sabedoria, são almas preciosas, pelas quais Jesus morreu. E eu e você somos os instrumentos que Deus quer usar na nossa geração. E então eu estava dando um estudo, de repente uma irmã levantou chorando: pastor, eu tenho que confessar o meu pecado. Tenho que confessar o meu pecado. Aí houve aquele murmúrio na igreja. E aí eu tenho que confessar e tenho que falar agora. Aí o pastor do meu lado, eu falei: pastor, o que é que nós vamos fazer? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Porque quando eu estou aqui, irmão, qualquer pregador, quando está nesse púlpito, nós estamos debaixo da autoridade do pastor Silas ou do pastor Odilton. Se ele disser para mim: João, senta, na hora.
Nós temos que entender isso na igreja. A igreja é um corpo, a igreja de Jesus. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Quando ele fala a minha, é porque tem igreja que não é dele. Tem igreja que tem o nome de Jesus, mas não é dele. Essa igreja aqui é de Jesus, irmão. Essa igreja é dele. E eu perguntei ao pastor, o que eu faço agora? Ele disse, deixa ela falar. Aí ela chorando disse, irmão, fazem 13 anos que eu sou membro da Assembleia de Deus de Belém do Pará. Em 13 anos eu nunca falei de Jesus para ninguém. Nunca falei, mas esta tarde o Espírito de Deus está me movendo. Quando terminar a reunião, eu vou sair nas ruas de Belém. Eu não vou em casa tomar banho, não vou trocar de roupa. Eu vou falar para o maior número de pessoas possíveis. Irmãos, de noite, ela chegou na igreja alegre, pulando, falando, irmão Joá, pastor Firmino, ganhei 16 almas para Jesus. Ganhei 16 almas para Jesus. Esta é a obra do discipulado. Falar para amigos e para conhecidos. Como é que você pode fazer? Por exemplo, no seu trabalho. Tem um empregado novo, convida ele para tomar um café. Vamos tomar um café. Comece a estabelecer uma amizade. Você faz um bolinho na sua casa, dá para vizinho. Você tem um jovem que está tendo problema na matéria escolar, se oferece para ajudar. O vizinho está aí mexendo no carro, chega ali, posso te ajudar em alguma coisa? Você começa a estabelecer uma amizade. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Quando eu e minha esposa estivemos no Quênia, fazendo trabalho de missões na Quênia, lá em Nairobi, eu fui para o maior campo de isolados do mundo inteiro, quase 4 milhões de pessoas, e durante o trajeto, uma viagem de 12 horas dentro do ônibus, irmão, você não quer imaginar, né? Toda hora, de vez em quando, a cada uma hora a polícia chegava, o exército todo chegava, e eu chegava ali e começava a falar para eles, dizia, o senhor, para onde que o senhor vai? Vou para Daabe. Mas da ABE não entra ninguém. Eu tinha um documento da ONU. O documento da ONU que minha esposa orou dentro do hotel e disse, Deus vai dar o documento. A embaixada de Brasília não deu. Mas lá em Nairobi, a mulher entregou o documento na nossa mão. Aí o soldado com aquelas armas, eu dizia, você joga futebol? Ele dizia, futebol? Eu digo, eu sou coach, eu sou treinador. Aí fazia assim, abre a perna, abre a perna. Daqui a pouco vinha um sargento, vinha um tenente e eu passava. Irmão, cheguei no campo, coisa extraordinária. Deus vai te dar dicas, irmão. O Espírito Santo vai te orientar. Na verdade, Filipe ouviu quando o eunuco da rainha de Candace estava lendo o livro. Ele chegou e disse, você entende o que você está lendo? Eu não entendo. Eu vou te explicar. Subiu no carro, o homem foi salvo. Deus vai usar você. Deus vai te dar dicas. Não é verdade? E aí eu cheguei numa escola, ali, né, no Quênia. A escola tinha mais de 1000 alunos muçulmanos extremistas, as meninas todas de buca. Todas de buca. Aí eu fui falar, porque eu nunca digo que sou missionário. Eu digo que eu sou research, sou pesquisador, sou professor. Então, aí eu cheguei e falei com o principal diretor da escola, nós viemos aqui aprender com vocês e tal, e coisa. Aí eu disse para ele, escuta, lá no Brasil nós temos uma música, nós ensinamos através da música. Será que eu poderia ensinar, cantar essa música aqui? O senhor me dá permissão? Posso tirar uma fotografia? Posso, sim, senhor. Os meninos separados das meninas. Aí eu cantei uma música para eles. Qual foi, irmão? O hino número 15, não. Sabe o que eu cantei com as crianças? Atirei o pau no gato, totô. Quando as crianças começaram a dizer, miau! Fala mais alto, miau! O colégio veio abaixo. Meninos com meninas, e enquanto eles cantavam, eu impunha as mãos, eu orava, dizia, salva essa alma, liberta, Senhor, da escravidão. Irmãos, são dicas que Deus dá a mim e a você, para evangelizar, para ganhar as almas preciosas para Jesus. Amém, irmãos? Isso tudo que eu estou falando está filmado, tudo filmado, as meninas arrancando a boca e orando, e depois eu treinei um time de futebol também, 45 minutos de flexão física, vai para cá, roda para lá, vai para lá. Irmão, todo brasileiro é treinador, é ou não é? Irmão, isso aí está no sangue, né? Está no breu. Glória a Deus. Agora eu queria dizer o seguinte, irmão. Culto do amigo. Diga culto do amigo. Irmãos, esta foi uma revelação que Deus deu ao pastor. Hoje tem milhar o culto do amigo, irmão. Você tem amigo? Então você tem a obrigação de trazer gente para o culto do amigo. O culto do amigo, irmão, é uma reunião especial que você vai dizer para o seu amigo, olha, nosso pastor quer lhe conhecer. Eu vi o carinho que o pastor Silas fez hoje com as almas aqui. Isso é o pastor que tem o coração nas almas. Os pecadores não podem ser abandonados, irmão. Então você diz para o seu amigo, o nosso pastor quem é? É aquele que prega, ele quer lhe conhecer. Ele quer ser o seu amigo.
Então o culto amigo você tem que dizer, nosso pastor, os pastores que trabalham com ele, são amigos, que vão lhe ouvir, né? Quer lhe conhecer, ele deseja ser o seu amigo, né? O pastor vai preparar uma pessoa que vai lhe atender, porque o pastor Ciro não pode atender todo mundo, mas ele tem pastores que trabalham com ele, e esse é o nosso trabalho. Nós estamos ao lado dele, que é para ajudar, para receber, para ouvir as pessoas. O pastor vai orar por você, a nossa igreja vai orar por você. Venha comigo, eu vou lhe acompanhar. Faça como a samaritana fez, ela não deixou os homens ir sozinhos. Eu vou com vocês. O que ele fez na minha vida, ele vai fazer com vocês também. Então você deverá vir com a pessoa, né? Venha com a sua família. Outra coisa, irmão, que a Advec tem. Essa igreja tem tudo. Essa igreja tem tudo para atender qualquer pessoa. Essa igreja tem um programa para jovens extraordinário, como nenhuma igreja tem no Brasil. Essa igreja tem logística, ar-condicionado. Essa igreja tem rádio, essa igreja tem televisão. Essa igreja tem obra social. Essa igreja tem uma programação para as crianças. Irmão, o que você está fazendo? Que não convida as pessoas para vir para a igreja. Se a igreja aqui não tivesse, mas tem tudo, irmão. Nós temos tudo para evangelizar. Nós temos tudo para ganhar o Rio de Janeiro para Jesus. Então diga, nossa igreja tem um programa especial para as crianças. Tem um programa para adolescentes. Ontem eu e minha esposa chegamos aqui 10h30 da noite. Os jovens estavam aqui numa atividade. 10h30 da noite, o que está acontecendo aí? Disse assim, olha lá, tinha centenas de jovens aqui. Irmão, a nossa igreja tem tudo para você trazer as almas, para você trazer os amigos, para vir aqui e encontrarem o verdadeiro Salvador. Outra coisa, essa igreja aqui na pandemia que nós temos, tem protocolos sanitários, tem protocolo de segurança, pessoal de máscara, tem o gel por tudo quanto é lugar. Está entendendo? Nós não vamos fazer uma aglomeração, nós não vamos contra a lei. Então, preste atenção, você é a pessoa que Deus vai usar de maneira extraordinária para ganhar almas. Culto do amigo. Então, querido irmão, eu digo nesta manhã, com a força da minha alma, aproveita o culto do amigo. Cada crente deve trazer 2 ou 3 amigos aqui. Você vai ver a colheita de almas que vai acontecer aqui. E o melhor de tudo, você vai ser recompensado no céu. O Senhor vai dizer, coloca mais uma pedra na coroa da minha serva Maria. Ela trouxe uma alma. Quanto é que vale uma alma? E uma outra coisa extraordinária que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente. Irmãos, essa semente aqui é preciosa. Essa semente não é uma semente qualquer, não é filosofia barata, é a preciosa palavra de Deus. Aqueles que levam a preciosa semente andando, gemendo e chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A hora que você ganhar uma alma, você vai ver a alegria que você vai sentir no teu coração. É uma alegria que você nunca sentiu. Que você, irmão, ser pai espiritual, você gerar uma vida em Cristo, né? E essa semana, e agora eu gostaria de pedir, né? Pedir o pastor Silas que viesse aqui. Eu queria que os irmãos orassem muito pelo pastor Silas. Pastor Silas é um homem que Deus levantou na nossa geração. Irmão, na história do Brasil, nenhum homem está sendo colocado no lugar como Deus tem colocado o pastor Silas. Nenhum presidente do Brasil, em toda a história da nossa nação, chamava um pastor para orar por ele. Chamava um pastor para aconselhar. Quem é que o presidente chama? Pastor Silas. Então o pastor Silas precisa da minha oração. Eu e minha esposa, quando nós estávamos orando essa semana, ele falando em São Paulo para milhões de pessoas. Deus usou a boca do pastor para falar para milhões de pessoas. Eu não posso ir lá falar, você não pode, mas ele pode. Se ele pode, o que eu e você temos que fazer? Orar por ele, dar cobertura de oração, guarda o teu servo, protege o teu servo. Tu não sabe a guerra, tu não sabe as ameaças, tu não sabe as fake news, tu não sabe porque ele não fala. Ele fala com Jesus na oração, mas ele vem aqui contar milagre, então precisamos orar. E essa semana, pastor Cílio, eu lembrei muito do seu pai, pastor Franklin Malafaia, pastor irmão Gilberto Malafaia. Irmão, eu sou do tempo do pastor. Quando o pastor Gilberto Malafaia levantava na convenção, o pessoal ficava claro e dizia, vai falar sabedoria. Todo mundo vai falar sabedoria. E eu não sei se o pastor Gilberto Malafaia deixou herança. Acho que não, mas ele deixou legado. Herança você deixa para as pessoas. Legado você deixa nas pessoas. E um dos legados que ele deixou foi na vida dos filhos, porque ele brigava nas convenções, irmão. Mas brigava, e eu estava olhando com a minha esposa, o pastor Gilberto, eu falei, olha o pastor Gilberto aí. Olha ele aí. Está entendendo, irmão? Ele deixou legado. A família Malafaia não deixou herança. Pastor Moisés Malafaia, pastor Gilberto, pastor Carlos, tantos outros, na verdade,
São legados. Você está aqui nesta igreja não para deixar herança, deixar legado. Cada alma que você ganhar, a herança você pode perder, o legado fica para frente. E o pastor Silas, como muito inteligente que é, ele pegou o legado dele e ligou com o legado do Zé Santos. Outro legado, né? Quantos pastores o pastor Zé Santos deixou? Quantos tem aqui? Que devem ter vários pastores e pastora. Irmão, este é o nosso objetivo de vida. Jesus te salvou para ser ganhador de almas. Jesus te salvou, irmão, para ganhar almas, levar a alma, levar o evangelho. Porque a única resposta para o mundo é a resposta espiritual. Jesus declarou, aquele que tomar desta água que eu lhe tenho dado, esta água fará nele uma fonte para a vida eterna. Então, queridos irmãos, eu estou terminando. E a minha palavra é o seguinte, é uma sugestão que eu vou dar para os irmãos. Mês de outubro, o que é o dia 12 de outubro? É o dia de quê? É o dia da criança. Para nós, mais importante é o dia da criança. Eu fiz um trabalho aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, Festival da Criança. E eu queria sugerir, no amor de Cristo, para que o departamento infantil desta igreja faça um movimento grande no dia 12 de outubro. Faça um festival de crianças. Eu me lembro quando eu fiz aqui no Rio de Janeiro, foi no campo do Vasco da Gama. A Juep, os batistas fizeram um folheto. Irmão, nós podemos ter aqui, a igreja católica tem um tema. O tema é o seguinte, dá-me uma criança e ela morrerá católica. É o tema. A igreja, o departamento infantil aqui, que tem todas as condições. A igreja tem suprido. Vamos fazer um movimento de crianças aqui. Festival de criança. Fazer o lanchinho. Divertimento. Trazer a palavra de Deus. Jesus salvando a criança pode salvar a família inteira. Então, irmãos, esta é a oportunidade. Você tem tanta gente, tantas crianças que você conhece. Talvez você seja uma professora ou um professor de crianças. Vamos aproveitar. Eu coloco isso diante da igreja. No amor de Cristo, não estou ensinando a ninguém. Estou apenas sugerindo. Aproveita agora dia 12 de outubro. Faça um movimento grande. Reúne milhares de crianças aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Jesus vai salvar. Jesus vai curar. Faça um folheto especial. Procure bem. Irmão, fica tão barato. E eu me lembro de Dwight Lyndman Moody. Moody, irmão. Moody foi um pregador norte-americano. Ele nasceu na cidade de Northfield, em Massachusetts. Sabe qual era a profissão de Moody? Sapateiro. Moody consertava a sola de sapato, mas ele tinha um apelido, Aranha. Ele estava batendo na sola de sapato, uma pessoa passava, ele largava o sapato e falava de Jesus. Um dia Moody estava numa igreja como essa, e o pastor fez uma declaração. O pastor disse, o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem nas suas mãos. Moody estava no último assento, o pastor repetiu, o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem em sua mão. Moody levantou, dá licença, pastor, dá licença. Todo mundo olhou e disse, pastor, e eu quero dizer para o senhor e para a igreja, que a partir de hoje, eu sou este homem que vi meu corpo colocar na mão de Deus. Olha, aquela declaração sacudiu a igreja. Acabou o culto, ele foi falar com o pastor, disse, pastor, eu queria pedir permissão ao senhor, para domingo que vem, trazer umas crianças aqui para a escola dominical. O senhor me permite? O pastor disse, claro, irmão. Sabe o que aconteceu no outro domingo, irmão? Moody trouxe 750 crianças. Quando o Moody entrou na igreja, aquelas crianças todas sujas, irmão. Irmão, houve uma revolução na igreja. Moody, irmãos, o Moody inaugurou a maior escola de dominical do mundo. A maior escola dominical do mundo. Os presidentes americanos iam em Chicago, na escola dominical de Moody. Uma escola dominical tremenda. No primeiro dia, ele trouxe 750 crianças para a igreja. Quantas crianças você já trouxe para a igreja? Quantos amigos você já trouxe? E Moody se tornou, irmãos, um dos maiores ganhadores de alma. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Uma ocasião ele fez um voto. Ele disse, Senhor, eu quero pelo menos falar para uma alma por dia. Pelo menos uma alma eu tenho que falar de ti. Uma noite ele estava na cidade de Boston, lá no extremo norte dos Estados Unidos, um inverno rigoroso. Era 11 horas da noite e ele disse, meu Deus, eu não falei ainda de Jesus para ninguém. E aí a carne dizia, está neve lá fora, não tem ninguém na rua, a cama está quentinha, mas o Espírito de Deus disse, não, você é um ganhador de almas, você é o instrumento que Deus está usando. Finalmente, depois de uma guerra, ele se levantou, vestiu o capotão, calçou a bota e saiu na rua. Chegou na rua, olhou, a rua estava deserta, 11h30 da noite, inverno, não tinha ninguém. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Foi para outra rua, quando ele olhou no final da rua e viu o bonde. O bonde estava dando a última viagem daquela noite. Ele disse, certamente tem alguém no bonde. Ele entrou no bonde. O bonde estava vazio, mas estava um motorista, um motoneiro do bonde. Ele chegou, começou a falar de Jesus, o homem começou a chorar.
O homem começou a chorar, parou o bonde, dobrou o joelho e aceitou Jesus. Uma semana depois, aquele motoneiro morreu. Ele estava com um câncer terminal, mas antes de morrer, ganhou toda a família para Jesus Cristo, Filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, este é o nosso tempo. Pastor Silas, o senhor não está sozinho. Nós vamos continuar dando cobertura de oração. Nós vamos dar cobertura de oração. Este legado que o senhor recebeu do seu pai, continua. Deus tem os seus instrumentos. Faça a sua parte, eu faço a minha, e Deus faz o resto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, existem igrejas que estão fazendo campanha de orações. Preste atenção. Escolhe 2 irmãos, um casal, e o casal chega num bairro, numa casa e disse: boa tarde, a nossa igreja está fazendo uma campanha de oração pelas famílias aqui. Qual é a família que não precisa de oração, irmão? Qual é a família que não tem um desempregado? Qual é a família que não tem uma pessoa enferma? Aí então, nós queremos alguns minutos. Eu e a minha esposa, ou eu e meu companheiro, podemos fazer uma oração? Geralmente as pessoas acedem, querem oração. Tem problemas, tem necessidade. E existem alguns temas. Por exemplo, nós oramos pela família, paz interior, alguém enfermo, alguém desempregado, afastar maus pensamentos, vida sentimental, libertação do medo, vida financeira, visita, né? Fala, todos esses assuntos toda a família tem. São assuntos, então, quando a família diz, então pode entrar na minha casa. Aí este casal, antes de entrar na casa, traz aquela saudação que nós sabemos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja nesta casa, sobre os que entram e sobre os que saem. Já quebra, irmãos. E aí você, como visitador, você como visitadora, então tem alguma necessidade, tem uma pessoa enferma, tem um filho nas drogas, aí você não vai pregar não, você vai orar. Se tem criança, né? Cumprimente as crianças, as famílias gostam. Ele falou com meu filho, falou com a minha filha. Depois você ora. Você faz aquela oração e o Espírito de Deus opera. Porque eu não faço milagre, mas eu posso orar. E você pode orar e Deus faz o milagre. Depois que você faz isso, aí você diz: olha, semana que vem nós vamos voltar aqui no bairro. Será que a gente poderia voltar aqui nessa casa? A família diz: sim, pode voltar. Vou chamar o meu vizinho, vou chamar a minha parente. Irmão, no outro dia a casa está cheia. E assim você vai continuando a fazer amizades. E outra coisa, quando você conhece a pessoa, é melhor. Você conhece a pessoa, não, né? Eu conheço a pessoa. Então aí você já está próximo. E desta maneira você vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco aquelas famílias, você vai dirigir para a igreja mãe, que é a nossa igreja aqui. E estas pessoas vão ser abençoadas pelo Senhor. A samaritana deixou o cântaro para ganhar a cidade inteira. Hoje o Espírito de Deus está dizendo a você: deixa o cântaro de lado e faça a obra que Deus tem dado na sua vida. Amém, irmãos?